Olá, turma! A aula de história de hoje será sobre o Antigo Egito. Vamos aprender onde surgiu essa antiga civilização, como eles viviam, como era sua religião, como se organizava sua sociedade. E as pirâmides, para que serviam essas magníficas construções? Como sabemos, toda cidade se forma às margens de algum rio. A civilização egípcia se desenvolveu às margens do rio Nilo. Outras grandes civilizações também se desenvolveram às margens de outros grandes rios, como a civilização mesopotâmica, que se desenvolveu entre os rios Tigre e Eufrates. A civilização egípcia estava localizada no norte da África, há cerca de 4.000 anos, às margens do rio Nilo. Nós podemos perguntar: por que sempre próximo a um rio? Porque é o rio que deixa o solo rico em nutrientes, possibilitando assim as condições necessárias para a agricultura e pecuária. O rio Nilo também servia de meio de comunicação, pois nele se navegava de povoado a povoado. Uma coisa bastante curiosa da civilização egípcia era a sua forma de escrever. Eles utilizavam um conjunto de símbolos e imagens de animais para escrever. Esse modo de escrita era conhecido como hieróglifos. Os hieróglifos só foram decifrados pelo cientista francês Champollion, que estudou uma pedra encontrada no Egito. Essa pedra tinha inscrições em grego, que traduzia a escrita egípcia. Essa pedra ficou conhecida como Pedra de Roseta. A religião egípcia era politeísta, isto é, eles acreditavam em muitos deuses. Tinha o deus Set, que era o deus da guerra, Ísis, deusa da magia, Anubis, deus da morte, e tinha também Osíris, o principal deus do Egito. Na verdade, o faraó dizia que ele era o próprio Osíris. Alguns desses deuses eram representados como metade do corpo humano e a outra metade com o corpo de algum animal. Os egípcios também construíam templos e quem cuidavam deles eram os sacerdotes, que por administrarem os templos sagrados, tornaram-se pessoas ricas e poderosas da sociedade egípcia. Por falar em pessoas ricas e poderosas, havia também uma classe muito importante no Antigo Egito. Eram os escribas. Eles dominavam a escrita e anotavam documentos do governo. Já o restante da população trabalhava muito, principalmente nas construções dos templos e palácios dos faraós, que eram tudo muito grande. É daí que vem a expressão obra faraônica, para explicar que uma construção é gigantesca. Outro fato curioso é que os egípcios acreditavam em vida após a morte. Por isso, eles mumificavam os corpos e enterravam junto com eles objetos de valor. Por isso foram construídas as pirâmides, que nada mais eram do que túmulos que guardavam as múmias dos faraós. Existem muitas pirâmides no Egito, mas as mais conhecidas são as de Quéops, Quéfren e Miquerinos, que ficam na cidade de Gizé. Por isso, elas são conhecidas como Pirâmides de Gizé. A sociedade egípcia estava organizada de uma forma onde não haveria possibilidade de mudança social. Ou seja, quem nascia escravo, morreria escravo. Quem nascia filho de guerreiro, morreria como guerreiro. Quem nascia filho de faraó, morreria como faraó. Essa sociedade era formada por camadas onde os escravos eram a maioria e estavam na base da sociedade. Depois vinham guerreiros, artesãos, arquitetos, comerciantes, médicos, etc. Mais acima estavam os sacerdotes, os escribas e altos funcionários do governo. E no topo estavam o faraó,
e sua família. Obrigado por ter assistido até o final. Até a próxima aula!